Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós já estamos na nossa 34ª aula. Vamos começar? Bom, essa aula é uma continuidade da aula passada, da 33ª, pois nós só vamos resolver exercícios e teremos também um exercício extra, então prepare o seu caderno e vamos começar! Então vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Exercício aí do nosso material, página 31, é a questão de número 7, e eu espero que você tenha lido aí com bastante atenção o enunciado. Então vamos lá, vamos tratar da dilatação linear do comprimento da circunferência. Então tá aí, olha, equação ΔL igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura ΔT, ok? Bom, pensando aí no comprimento da circunferência igual a 2π vezes o raio, tá aqui, né? Comprimento da circunferência, 2π vezes o raio. Agora, 2 vezes o raio, o que é? Diâmetro, não é verdade? Então, olha, o comprimento da circunferência, π vezes o diâmetro. Então, qualquer dilatação no comprimento vai ser uma dilatação no diâmetro. Olha só, e é diretamente proporcional. Ok? Então, olha, ΔL é π vezes o delta do diâmetro. Se você pegar essa equação aqui e substituir aqui em cima, o que você vai ter? Você vai ter exatamente a variação do diâmetro. Então, estudar aqui a variação no comprimento da circunferência equivale a estudar aqui, olha, a dilatação no diâmetro da circunferência. É como se você tivesse aí, né? Considerando um aro, igual um aro de bicicleta, né? Claro, tira os raios, tá certo? Só o aro. E aí você tem uma dilatação no diâmetro. Isso acarreta uma dilatação na circunferência. Ou você vai estudar a dilatação na circunferência, você vai ter a dilatação no diâmetro. É como se o diâmetro fosse feito do mesmo material do raio, do aro, perdão. Então tá aí, olha, essa é a equação que você vai estudar. Ok? Bom, de acordo com os dados que foram fornecidos aí no enunciado da questão, substituindo aí, você vai encontrar aproximadamente 419 graus Celsius. Ok? Bom, questão bem tranquila, basta você observar isso, né? A dilatação no comprimento vai ser dada pela dilatação do diâmetro. Interessante. Vamos lá, próxima questão, exercício da mesma página, só que agora é a questão de número 8. Espero que você tenha lido aí também o enunciado com bastante atenção, uma vez que ele te dá aí os coeficientes de dilatação superficial, não é verdade? Então vamos lá. Basta você observar o seguinte, a variação na área, que você tem que pensar na variação da área, tá certo? Observe aí as figuras que foram dadas no enunciado. Bom, para que você tenha aí uma certa folga, você vai ter que comparar exatamente os coeficientes de dilatação superficial, uma vez que eles terão aqui a mesma área, tá certo? E vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então, a resposta para essa questão, letra D, ok? Não é uma questão difícil, basta você observar os dados com bastante atenção que foram dados aí no enunciado. Vamos lá para a nossa próxima questão, já é da página 32, é o exercício de número 9. Também, olha, leia com bastante atenção o enunciado. Então, uma vez que você conseguiu ler bem legal, bem com bastante atenção o enunciado, então vamos lá, vamos para a solução dessa questão. Bom, repare o seguinte, eu tenho aqui uma chapa metálica, tá certo? Aí a minha chapa metálica. Agora, essa chapa metálica, ela tem um orifício aqui, olha, sei lá, no seu centro, tá aí, um certo orifício. Imagine o seguinte, você vai aquecer essa chapa metálica. Aí você vai pensar, bom, então ela vai sofrer dilatação aqui, por exemplo, na altura, e aqui a dilatação no comprimento da base. Então ela vai dilatar para dentro. Mas se ela fosse totalmente preenchida aqui, olha, não tivesse o orifício, se ela dilatasse também para dentro, você teria ondulações na superfície, não é verdade? E isso não acontece. Então, quando você tem uma chapa metálica com orifício aqui, olha,
esse orifício aqui, a área dele se dilata como se fosse feito do mesmo material. Uma vez tendo material aqui dentro, ele seria enrugado, teria ondulação. Isso não acontece. Por isso que esse orifício aqui se dilata como se fosse feito do mesmo material, a área dele. Então, vamos estudar a dilatação da área do orifício, tá certo? Então, tá aí, olha, ΔS igual a S0 vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Bom, utilizando os dados aí que ele ofereceu aí no enunciado, nós vamos encontrar então a área final valendo aí 1.001 centímetros quadrados, o que corresponde aí à alternativa da letra C, ok? Não é uma questão difícil, mas você tem que observar essa situação quando você tem orifícios aí na área de uma chapa, né? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo exercício, é um exercício extra, então prepare aí o seu caderno. Vamos lá para a leitura do enunciado. Considere uma chapa quadrada metálica de material homogêneo contendo um orifício circular em seu centro. Se a chapa for aquecida de modo uniforme e o seu lado aumentar em 2%, então a área do orifício, então está aí as alternativas que ele ofereceu na questão. Então pause o vídeo, anote aí o enunciado no seu caderno e tente fazer. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo. Então vamos lá, vamos para a solução dessa questão, que também não é difícil. Ela se remete aí à questão anterior, quando eu comentei ali a questão que você tem uma chapa e um orifício aí no centro da chapa. Então vamos lá. Olha, vamos pensar aqui. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, ok? Bom, o que é o ΔL? De acordo com o enunciado, o ΔL é 2% do comprimento aí da base do quadrado, tá certo? De acordo com o enunciado, ok? Bom, se eu tenho aí 2%, eu encontro, olha só que interessante, olha o que eu estou encontrando. Você vai simplificar o L0 dos dois lados e você vai encontrar o alfa vezes o ΔT, olha, tá certo? Então, tá aí, isso aqui vale 0,02. E olha, é até um valor adimensional porque o alfa é o recíproco da temperatura, não é verdade? E claro, vai ser o recíproco da variação da temperatura, ok? Bom, mas e daí? Por que eu calculei aqui esse alfa vezes ΔT? Primeiro, ele ofereceu o aumento no lado do quadrado. A base, por exemplo, tá certo? Os lados aí. E outra, tendo esse alfa, eu encontro quem? Eu encontro beta. Então, se eu pegar essa equação e multiplicar por 2, eu tenho agora o beta, olha só, 2α não é o beta? Agora eu posso estudar a variação na área do orifício. Lembrando que o orifício tem um comportamento de sei lá, se é um orifício circular, como se fosse aí um disco feito do mesmo material da chapa. Tá? Independente até do formato aí do orifício, ele vai ter o comportamento como se ele fosse preenchido aí com o mesmo material da chapa. Então vamos lá para a variação da área do orifício, tá certo? Então tá aí, ó, ΔA, A0 vezes beta vezes ΔT, correto? Olha aí, olha, tá aqui o beta vezes ΔT, vamos substituir aqui, olha. Tá certo? Então substituindo, você vai encontrar 0,04 de A0. 0,04, 4%. O que me dá como alternativa correta a letra D. Ok? Olha aí, que questão bem interessante essa questão da AFA, hein? Bom, terminamos por aqui. Na próxima aula, vamos continuar aí resolvendo exercícios do nosso material e também teremos mais exercícios extras, ok? Então, prepare o seu caderno e eu sempre recomendo, procure refazer essas questões sem visualizar a resolução. Restando dúvida, bom, volte às aulas, tá certo? Até a próxima aula!